Queridos irmãos e irmãs, salve José. Aproveitando esse final de domingo, que é dedicado também a orações especiais ao castíssimo, amantíssimo, paternal e doloroso coração de São José, eu gostaria de fazer com vocês uma meditação a respeito de maldições, dos demônios, o efeito do pecado em nossa vida, as maldições, né? Até mesmo aquelas que são hereditárias, né? Que vêm acompanhadas pelos nossos pais, né? Pelos nossos antepassados, não necessariamente por ligações com forças diabólicas, mas pela prática do pecado ou algum tipo de vício que ficou enraizado em nossa árvore genealógica. Ao longo dos anos, eu tive diversas experiências, se é que assim posso dizer, com os demônios, tanto pessoalmente quanto numa luta, né, física, vamos dizer assim, através de algumas pessoas ou de fato possuídas ou de algum modo, né, sofrendo algum tipo de interferência, influência, infestação diabólica. São muitos os cenáculos que eu fiz. São centenas, milhares deles ao longo desses anos, né? Em várias casas, igrejas, capelas, estados, com adultos, jovens, enfim. E uma das coisas que me chamou muita atenção, ainda quando eu era jovem, é por que uma pessoa que eu conhecia, uma jovem, estava, né, tendo manifestações diabólicas, né? E eu precisei ver, presenciar muitas coisas para entender até mesmo o que Nossa Senhora me dizia, né, ao longo dos anos, foi me dizendo ao longo dos anos, a respeito do diabo. Muitas pessoas pensam que para terem comunhão, né, algum tipo de elo de ligação com o diabo, precisam de fato ter ido a algum lugar de culto ocultista, né, satanista, ter feito algum pacto, algum voto com o diabo, e não necessariamente a pessoa precisa ter feito isso, né? Os nossos pecados são como trancas, né? São como cadeados. À medida que vamos cometendo o pecado e vamos nos habituando a ele, nós vamos trancando, né, portas e janelas, vamos fechando caminhos que Deus, por sua natureza bondosa, já havia preparado para cada um de nós desde antes do nosso nascimento, porque ele sonhou conosco. Cada um de nós tem um papel indispensável no mistério da salvação, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós praticamos o pecado, principalmente quando ele é deliberado, nós vamos trancando a nossa vida, vamos trancando portas e janelas, fechando vias, trancando oportunidades, né? Assim como a oração também, elas são, vamos dizer assim, chaves que vão destrancando esses cadeados dos, né, dos nossos pecados, desses pactos através do nosso pecado, dos nossos vícios, das nossas vaidades, das nossas loucuras, vão destrancando esses cadeados que nós mesmos fomos colocando em nossa vida. Quando não, até mesmo vão destrancando, vão desfazendo maldições que nós mesmos buscamos ou que outros invocaram sobre nós, né? Como assim, Renato? Nós mesmos buscamos ou invocaram sobre nós? Invo maldições, trancas que nós mesmos buscamos para a nossa vida. São aquelas que nós conseguimos, né? Que carregamos através da participação em cultos satânicos, missas negras, o espiritismo, né? Umbanda, candomblé e todo tipo de magia. Mas não só isso. Quando nós também nos colocamos, né, diante dos demônios através de outras formas, muitas vezes aparentemente inofensivas, como jogos de copo, tabuleiros, e também hoje até muitas técnicas que algumas pessoas dizem ser inofensivas,
que trabalham com forças metafísicas, mas que sim, muitas vezes ou são usadas pelos demônios para se comunicarem e agirem em nós, ou podem eles se usarem desses mecanismos. Vocês precisam entender que os anjos e os demônios, eles são idênticos, com a diferença de que uns são unidos a Deus, ou seja, os anjos estão unidos na comunhão de Deus e por isso habitam na Santíssima Trindade e desejam o nosso bem e participam do mistério da salvação de Cristo a nosso respeito, enquanto que os demônios, que também são anjos, mas anjos, vamos dizer assim, desmoralizados, que caíram, eles também continuam sendo anjos, continuam tendo a sua força, vamos dizer assim, angélica. E eles podem sim agir de forma metafísica, agir na matéria, agir no campo psíquico espiritual e no nosso corpo, né, que é material. Não é à toa que a possessão ela existe, quando o demônio toma posse das nossas faculdades físicas, pelo menos, né? E muitas pessoas ao longo dos anos vieram aos cenáculos. Algumas até hoje vêm aos cenáculos e estão infestadas de cadeados em sua vida, né? Estão infestadas desta ação demoníaca na sua vida. São pessoas que não conseguem dormir, sofrem de insônia. São pessoas que têm depressão profunda, tristezas profundas. Pessoas que muitas vezes, de um modo até inocente, saem com seus amigos, suas amigas para beber um copinho, uma cervejinha e voltam verdadeiramente transtornadas para casa. Eu não diria bêbadas, mas eu diria conduzidas pelo demônio, porque se não estão possuídas por ele diretamente, estão sob os seus efeitos, né? Ou estão suscetíveis à sua ação através desse pecado cometido, né? Muitas pessoas pensam que, pura e simplesmente, por terem tido uma vida no passado no ocultismo, se converteu e tudo está bem, tudo está resolvido. Não. Isso é um processo que muitas vezes vai demandar o resto da sua vida com orações, penitência, vida sacramental, né? É o correto que muitas vezes essas pessoas sejam abençoadas, né, pelos sacerdotes, não só na missa, mas em ritos de bênção mesmo, onde o padre abençoa a pessoa, ao uso de objetos sagrados, né, as medalhas, a cruz, a medalha de São Bento, o escapulário, enfim. E eu sei que muitos de vocês que vêm aos cenáculos têm essa sensação, ou já tiveram em algum momento, de tremor, as pernas que tremem, né? Uma inquietação, assim como tem gente que sente o impulso, uma vontade de chorar, um desespero, uma vontade de pedir por socorro. E eu observo vocês nos cenáculos, repito, ao longo desses anos, e eu sei quando vocês têm problemas deste tipo, né? Muitas vezes eu tento ajudar vocês, olho bem no fundo do olho de vocês, né? Falo, chamo atenção, digo a vocês o caminho, né, que vocês podem tomar, dou conselhos para que vocês tenham pelo menos a chance de decidir entre o bem e o mal, mas muitos de vocês são resistentes, muito resistentes à ação de Deus, ao bom conselho, e eu sei também que quando nós estamos habituados ao pecado, sob influência do demônio, sobretudo aqueles que participaram desses cultos, desses ritos, destas coisas por muito tempo, sempre fica o resíduo. É como a água. Por mais purificada que ela esteja, ela sempre vai ter um resíduo. Lá no fundo da caixa d'água sempre fica aquele resíduo, né? Aquele pozinho que sempre passa. É o resíduo do demônio que fica em nós. Como se desfazer desse resíduo, Renato? Com confissão, com rosário diário, com a consagração constante à Nossa Senhora, né? Uma outra coisa que sempre chamou a atenção até de alguns padres que eu conheci ao longo dos anos é eles me perguntarem se eu não tinha medo de um cenáculo, uma pessoa ficar possessa e eu passar por um apuro, né? E em todas as vezes em que eu estive com um padre conversando sobre esse assunto, eu sempre ri,
dizendo: Nossa Senhora e São José, dá um jeito nele, não sou eu que faço. E hoje, né, mais velho, eu vejo o quanto a força da confiança em Deus, em Nossa Senhora, em São José, enfim, nos santos, nos ajudam nesse combate, que é sim espiritual, mas que muitas vezes é realizado na nossa carne. Então, se você, né, que me ouve de algum modo, foi tocado pelo que eu estou dizendo, se te gerou um incômodo, se isso te trouxe à mente alguma lembrança, eu oro por você para que Deus te ajude, para que Deus te fortaleça, para que Deus haja na sua vida, haja na vida também dos seus pais, porque como eu mesmo comentei, muitas vezes essa maldição vem dos nossos pais, dos nossos avós. E eu sei que muitas vezes até nós sabemos disso, mas temos muita vergonha, porque afinal de contas é nossa família, é nosso pai, é nossa mãe, é nossa história. Mas eu convido você a rezar. Convido você a rezar o terço do exorcismo das lágrimas de Nossa Senhora. Convido você a rezar o terço, a coroa de São Miguel Arcanjo, por você, mas também por estas pessoas, que você saiba, né, que você tenha conhecimento, que ou foram, ou ainda vão, ou ainda praticam qualquer tipo dessas coisas. Eu convido você que tem um vício, até mesmo você que se esforça para combatê-lo de frente, com coragem, com mais oração, com menos preguiça, com maior disposição. Lembre-se que você não combate sozinho, combatem conosco a Virgem Maria, Mãe de Deus, São Miguel Arcanjo, o Santo Patriarca São José. Nós temos todo o céu em nosso favor. Não desistam, mas também não se acostumem com estas coisas. Nós vivemos no tempo onde Deus não existe. É isso que pregam os mundanos. Mas eles continuam recorrendo ao diabo, continuam recorrendo ao ocultismo. Que sejamos nós, esses que vão na via contrária e que combatemos o mal com o bem, combatemos o mal, a maldição com a oração, com a bênção, que combatemos as amarrações com as novenas, com as penitências, que combatemos o nosso pecado cometido e que muitas vezes até hoje permanece como um peso nos atando à terra, nos acorrentando, trancando a nossa via com a confissão. Vamos iluminar e habitar essa casa vazia, depressiva, escura, onde o demônio enfiou a sua alma, enfiou a sua vida com a presença de Jesus, Eucaristia, com a presença dos santos. Se esforcem. O céu não é para homens e mulheres preguiçosos. O céu é, sim, para aqueles que combatem com amor, com fé e com coragem. Que Deus nos ajude nessa caminhada que de fato não é fácil, mas que é possível. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum rectificare et in hiatus es, presta quesumus, ut Deus genitrice Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, eiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.